Eu quero parabenizar, Regina, o local, parabenizar esse espaço maravilhoso que vocês criaram. Olha, estão todas de parabéns. Uma empresa também criada por mulheres, né? Então a gente fica super orgulhosa e a gente vê aqui o quanto de planejamento também que houve para a ascensão dessa empresa, né? Então, Silvia Fernandes é a prova viva de que um chamado inesperado pode transformar a sua vida. Tudo começou como governanta no Hotel Vila Real, é isso, né, Silvia? Isso mesmo. Em São Francisco do Sul, um convite que veio de uma amizade, que acendeu uma paixão e impulsionou uma ascensão marcada por inovação, humanização e propósito. Se você vive ideias, histórias e conversas que transformam, a sua próxima parada é aqui. Bem-vindo a Mexus Podcast, onde criatividade, estratégia e empreendedorismo se encontram. Queremos dar voz à sua marca e inspirar quem faz acontecer. Em cada episódio, um mergulho nas tendências, bastidores e conexões que movem o mundo dos negócios. Siga no Spotify, inscreva-se no YouTube e prepare-se. Em instantes, começa o próximo episódio. Mexus Podcast. Conectando mentes, criando impacto. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mexus, o espaço onde ideias se encontram com vozes autênticas e histórias reais do empreendedorismo. Essa é uma série de 6 episódios onde vamos tratar de temas para te inspirar, conectar, revelar os bastidores de quem empreende. Agora, empreende como? Com paixão, com propósito e coragem. Sejam muito bem-vindos. E essas pessoas, gente, elas são daqui, de São Francisco do Sul, a nossa cidade. Cada episódio nós vamos conversar com empreendedores que estão movimentando a nossa economia, transformando desafios em oportunidades e mostrando que inovar sim é possível mesmo longe dos grandes centros. E para abrir a nossa série com chave de ouro, recebemos aqui a minha amiga Silvia Fernandes, diretora executiva da Rede Vila Real. Então, se ajeita aí, aumenta o volume, porque com certeza esse nosso bate-papo vai te inspirar aí, hein? Vamos lá, sobre a nossa entrevistada, né? Então, a Silvia, minha conterrânea, veio lá do interior do Paraná, diretamente para a liderança de uns destinos hoteleiros mais vibrantes do litoral brasileiro. Silvia Fernandes é a prova viva de que um chamado inesperado pode transformar a sua vida. Tudo começou como governanta no Hotel Vila Real, é isso, né, Silvia? Isso mesmo. Em São Francisco do Sul, um convite que veio de uma amizade, que acendeu uma paixão e impulsionou uma ascensão marcada por inovação, humanização e propósito. Então, gente, hoje a Silvia, ela está à frente de 3 propriedades, é isso, né, Silvia? Correto. Incluindo a única Marina Hotel, olha só que chique, hein? Marina Hotel da região sul do Brasil. A Silvia, ela lidera com empatia, conectando cultura, comunidade e hospitalidade de alto padrão, porque o Hotel Vila Real, ele abraça as pessoas aqui, os projetos, isso eu tenho acompanhado, né? Ela reinventou cada detalhe da excelência de atendimento à gastronomia e da fidelização à tecnologia, e fez isso com coragem, sensibilização e visão. Então, pessoal, olha, o episódio de hoje nós vamos mergulhar nessa trajetória de uma empreendedora que transformou desafios em marcos históricos, que construiu uma rede premiada com base em valor humano e liderança inovadora. Prepare-se então para se emocionar, porque eu já me emocionei quando ouvi, primeira vez que eu ouvi a história da Silvia. E vamos refletir, né, Silvia, como cada um de nós buscamos força para transformar sonhos em legados.
Muito bem-vinda, Silvia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Regina. Uma boa tarde a todos. Foi uma honra, né? Eu recebi esse convite, recebi com muita felicidade, muita alegria para estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho aí da história, né? A história que a gente tem que honrar, né? Com certeza, né, Silvia? E obrigada, nossa, olha, fiquei surpresa ali com o currículo ali, nossa, obrigada pelas palavras. Na verdade, assim, a admiração que a gente tem por você é justamente por ser uma mulher e por ter todo esse carinho com as pessoas. É incrível como você tem essa capacidade, Silvia, de abraçar as pessoas. Ao mesmo tempo de liderar de forma forte, né, com pulso forte, organizada ali, que a gente conhece o trabalho, você também acolhe, acalenta, então isso cativa as pessoas, né? Então, vamos lá, Silvia. Como é que foi essa jornada de sair lá do interior do Paraná e chegar aqui em São Francisco do Sul, em uma área que você já conhecia ou não? Não conhecia. Bom, para começar, você que é lá do mesmo lado, né, norte do Paraná, eu e a Regina somos ali de 40 quilômetros de distância, uma da outra, do norte. Então, você bem sabe que Andirá, que é a minha cidade natal, não tinha nem hotel, né? Tinha um único hotel lá bem mais simples, assim, digamos. Então, foi a primeira vez quando eu vim, que eu trabalhei em hotel, né? Veio o convite, que nem você disse ali, de uma amiga, né? E olha, Regina, foi com muito medo. Eu imagino. Foi com muito medo. Foi algo, assim, inesperado na minha vida. Mas a gente tem sonhos, né? E eu tinha um sonho muito grande de dar certo de alguma forma, de fazer a diferença, principalmente na vida dos meus filhos. Então, eu era separada, divorciada, tinha 3 filhos para criar, não tinha perspectiva, né? Uma cidade pequena e, de repente, eu recebo um convite para mudar totalmente de vida. Onde é São Francisco? Onde é? Nunca tinha ouvido falar na ilha de São Francisco. Falei, nossa, uma ilha aqui, né? Encantador. E veio o convite e com muito medo eu aceitei. Porque eu sou aquele tipo assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Essa hora, Silvia, eu vejo assim, que muitas vezes você tem uma intuição e a gente não segue por medo. Então, o que faz a diferença, eu vejo hoje nos maiores empreendedores, nas pessoas que realmente chegam ao sucesso, é muitas vezes ouvir essa intuição. É uma vozinha que muitas, né, quem é religioso pode ser de Deus ou pode ser do coração, mas é uma voz que vem e te chama. E às vezes a gente fala não, por medo. E aí você falou sim. Sim. E veio parar com criança, como você falou, um filho pequeno. Assumir um desafio como esse, né? Sim. Foi bem desafiador, mas graças a Deus, estava vendo um podcast esse dia, uma palestra, e nessa palestra o cara ele falou uma coisa que eu falei, olha, nunca tinha ouvido essa designação, mas eu achei perfeita, que ele falou que sorte, né, que as pessoas às vezes olham e falam assim, a Silvia teve sorte na vida, né, amiga convidou, né? Teve sorte na vida, né, e daí o que ele disse, que a sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Olha só. Então eu achei essa definição perfeita, né? Exatamente. É quando a competência encontra a oportunidade. E ali foi as duas coisas. Então surgiu a oportunidade e aí eu estava determinada a ser competente naquilo que eu estava disposta a fazer. Então, como eu disse, eu nunca tinha trabalhado em hotel, mas eu me predispus a aprender em um tempo recorde, tanto que eu falei, quando eu recebi a proposta, eu tinha 25 dias para assumir o cargo de governanta. Olha só. E como eu nunca tinha trabalhado no hotel, mas a minha amiga tinha feito o Centro Europeu e trabalhava na hotelaria, eu fiquei 20 dias com ela aprendendo
tudo sobre hotelaria, comendo, almoçando, tomando café, jantando em cima de apostilas. Sobre hotelaria. Então, para eu poder chegar lá, porque eu não queria chegar lá as pessoas e não saber do que as pessoas estavam falando, eu queria saber os termos técnicos. Com certeza. Olha Eu queria só. saber o que as pessoas falavam sobre o universo da hotelaria. Porque a hotelaria, ela tem universo, ela tem, né, a técnica da hotelaria, tanto que tem uma faculdade de hotelaria. Sim. Então, ela é muito peculiar, né? Peculiar, existe muita legislação em cima, não é uma coisa que dá para se aventurar. Não. Hotelaria, alimentação, às vezes as pessoas falam, vou começar um negocinho aqui. De alimentos Vai bebidos. ver o que precisa, vai estudar a legislação também, né? Exatamente. Então, isso que você fez, isso que eu estudo, não importa a sua formação, se você tem faculdade, se não tem faculdade, a gente vê hoje muitos empreendedores que têm lá o ensino fundamental, Sim. mas a pessoa se dedica, foi o que você falou, busca o conhecimento. Exatamente, e buscar o conhecimento não é só através de um diploma. Não, né? Tanto que eu fui atrás do meu diploma, já fazia uns 6, 7 anos que eu estava trabalhando no hotel. Aí eu fui atrás do meu diploma, que aí eu falei, não, agora é o momento, mas eu já era gerente, né? Já estava ali no momento, mas o conhecimento que eu busquei foi através de pessoas, foi através de cursos, foi através de livros, né? Isso é fundamental. Sim. Então, você quer empreender em algum segmento, você primeiro tem que se tornar um expert naquilo. Sim. Né? E através do que? De livros Estudo, e tudo mais. troca de experiências. Exatamente. Isso é muito importante, né? Eu vejo hoje em dia, eu sempre falo, né, que toda vez que a gente faz uma entrevista para contratar alguém para algum cargo específico que a gente tem, eu sempre falo para as pessoas nas entrevistas, a gente não tem que estudar para passar de ano numa escola, e a gente não ganha para isso, né? Falei, por que quando a gente vai trabalhar, a gente vai tentar um emprego novo, algo novo, por que as pessoas não estudam para estarem e ocuparem aquele cargo? E ainda vai receber por aquilo. Então, né? Isso e parece aí, que hoje em dia tá menos, né? Não eu tá acho que tanto. precisa ter essa visão empreendedora das coisas. Porque quando a gente fala empreendedor, a pessoa tem uma empresa, não é só você ter uma empresa. Não. Você pode ser uma dona de casa, educadora dos seus filhos e ser uma grande empreendedora naquilo que você está fazendo, na sua missão. Conheço algumas assim. Não é? Sim. Então, eu assumi algumas coisas na minha vida também assim. Porque o meu pai era muito empreendedor. Sim. E eu via aquilo nele. Ele pegava para fazer e ele ia atrás. Então, eu lembro até que ele chegava em casa e falava assim, olha, vamos cortar um pouco as despesas aqui, porque eu comprei uma máquina para oficina. Uhum. Então, você via que ele estava buscando crescer, empreender. E ele não tinha... Ele aprendeu a ler e escrever com meu avô. E nós tínhamos uma Barça em casa. Lembro da Barça. Lembra a Barça? Estudei muito na Barça. Google de hoje. Nós que não fomos tecnológicas, né? Não. Então, empreender é isso, realmente, como você falou. Aceitei o desafio. E agora? Como eu estou aqui hoje. Sim. Começando um novo projeto. Então, nunca é fácil empreender. Né? E como você estava falando aí, os desafios, né? Então... O principal desafio é você sair da zona de conforto. Você estava lá, tinha um apoio da família, as crianças e tal. Sair dessa zona de conforto. E quando você sai dessa zona de conforto, e aí? Quando você chegou aqui? Né? Lógico, você falou aí, eu tive que estudar e tal, mas qual que foi o maior desafio, Silvia, para você ficar, né? Não desistir? Ficar. O maior desafio meu é realmente querer dar... Não foi um desafio, eu acho que isso foi o que me impulsionou a ficar. Certo. Foi querer dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu tinha isso muito claro para mim. E eu acreditei que aquele trabalho, esse local, essa cidade ia me proporcionar isso. Eu peguei aquilo para mim e falei, não, vai ser dessa forma. Eu confesso que eu lembro que quando venceu os 90 dias ali do meu período de experiência, a gente dá aquela titubeada, né? E eu pensei, e agora?
Mas por quê? Qual era o meu pior problema? Eu não gosto desse rótulo feminista, sabe, Regina? Eu não gosto, eu acho que a mulher ela é muito mais e tem todas as ferramentas, sim, para estar em todo e ser o que ela quer ser e estar onde ela quer estar. Mas, infelizmente, a gente ainda vive num mundo um pouco machista. Pouco não, acho que até preconceito, machismo. É e mulher, esse então desafio, esse desafio eu acho que foi o que mais me incomodou. Não digo que foi assim, mas me incomodou um pouco no começo. No começo ali acabou me incomodando. E eu via que por ser mulher, a gente tem que estar à prova o tempo todo. Você tem que provar mais do que um homem naquele cargo, sim, que você realmente é boa, que você realmente também sabe impor quando você precisa se impor, porque você realmente tem que ter inteligência e que você também tem tempo para conciliar trabalho e família. Sim. Que eles falam, porque a mulher não tem tempo para trabalhar. Não tem, sim, a gente planeja. A gente planeja o dia, a gente sabe planejar cada coisa ali certinho para que nenhuma das áreas fiquem afetadas. Sim. Né? Porque essa conciliação, né? Exato. A gente realmente, não que a gente tem que ser perfeita, não é isso. Não. Mas você tem que dar conta você das tem que coisas dar conta. E também tem que se olhar para si próprio. Exatamente. Ver o que te importa, né? Porque não adianta você tá bem na profissão e não tá bem com a família. Exatamente. Ou não tá bem com você mesma. É o equilíbrio, né? O equilíbrio, o ponto de equilíbrio. E sim, aí, quando você falou em planejar, nosso tema de hoje, né, do nosso podcast é planejar é preciso, empreender é consequência. Eu vi isso aqui num artigo do Sebrae, que ele coloca essa pergunta. Uhum. E aí, o que você me fala disso, Silvia? O empreender, ele é uma consequência do planejamento ou vice-versa? Eu creio que o empreender é uma consequência do planejamento. Porque você não consegue empreender nada se você não planeja. O que é o planejar, no meu ponto de vista, né? É você colocar um sonho, você tem um sonho, e você quer colocar, a realização daquele sonho. E o que é o planejar? É como que eu vou fazer para realizar esse sonho? De que forma eu vou fazer isso? Então você começa fazendo um planejamento, é a criar a sua realidade. Como eu vou criar a minha realidade? E aí começa a vir, né? Todos aqueles insights que você começa a ter. Aí o teu comportamento entra na questão. Então hoje em dia, eu acho até que o planejar tá até um pouco mais fácil com inteligência artificial, mas a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a fazer esse planejamento. A tirar a ideia e colocar no papel e colocar em ação. Exatamente. Né? Mas nada disso vale se você não tiver atitude. É ação. É a ação. Isso é o quê? É você ter coragem. É você saber ter determinação, é você quando eu tenho um sonho, o que eu vou fazer para colocar o meu sonho em prática? Então, e conforme você vai se desenvolvendo através, é o que eu falo, a gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai se aprimorando com isso, é com muito curso, é com muita livros, nossa, graças a Deus eu amo ler, né? Então eu leio muito. Então daí vem aquela questão humanizada de fazer cursos emocionais, porque o teu emocional tem que estar muito alinhado, né? Com tudo isso. E tudo isso, o planejamento é isso, é como eu vou colocar tudo isso no papel, como eu vou fazer com que tudo isso se concretize na minha vida. E ele vai mudando, né? E vai se aperfeiçoando cada vez mais, e vai mudando de etapas, né? Então, assim, imagina, eu estou há 25 anos nos hotéis. Eu fiz, né? E os hotéis cresceram e os hotéis, com a sua carreira, graças a Deus, cresceram junto. Então, eu comecei com um hotel aqui de São Francisco. Sim. Depois eu fui convidada pelo proprietário a fazer uma entrevista
para poder administrar os hotéis dele. Então daí eu passei para administradora, mas quando eu passei para administradora, eu continuei gerente. Não foi uma coisa assim, então eu era gerente e eu era administradora. Depois de um bom tempo, assim, mais de 15 anos, que eu comecei a enxergar que eu precisava ter gerente, que eu tinha que sair da gerência, que não cabia mais, eu não podia administrar sendo gerente. Até porque se eram duas unidades longe, né, uma da outra, 130 quilômetros. Você ia gerenciar uma e a outra não estando lá, porque eu acho que o gerente é aquele chão de fábrica também, né, que ele está lá no dia a dia, ele que olha, ele que vê, né. Mas assim, Silvia, essa questão do planejamento em si, eu vejo que às vezes as pessoas falam, isso é coisa de livro, isso aí não é para mim. Gente, pega uma agenda, um caderno, uma folha de papel e anota. Porque eu até vi uma vez sobre isso, que tudo que você escreve, você materializa. Sim. Por isso que tem essa coisa do pedido, quântica, né? da oração, né, escrita. Sim. Então, quando você pega lá uma folhinha, poxa, eu tenho um sonho, eu quero abrir um empreendimento, estou num projeto novo de estudo, como é que vai ser? Escreva. Coloque ali, olha, como você falou, eu tenho um sonho. Esse sonho é o quê? É o seu objetivo. Então, como, quando e com quem? Como que eu vou executar isso? Então, isso é o planejamento, é uma coisa muito simples. Quem vai me ajudar? Quais são as ferramentas? Qual o valor que eu preciso? Tudo isso é importante, né? Você tem que ter isso muito claro. A única forma de clareza, você tem que olhar para tudo aquilo e aquilo tem que ser muito claro para você. A única forma da gente ter uma clareza de tudo isso é colocando no papel. E pode ser numa planilha Excel, pode ser à mão, coloque ali, mas faça isso no papel. E a mesma coisa, e isso a gente se aplica em tudo na vida da gente. Em qualquer área da nossa vida a gente aplica isso. Essa questão de separar, eu acho muito importante. O empreendedor muitas vezes ele fala assim, não, minha empresa é caseira, eu sou empresa, mesmo que você é um autônomo, né, você tem que separar. Sim. Você tem que planejar o teu empreendimento e você tem que planejar a sua vida. Então a Regina, ela não é a empreendedora social 100% do tempo e ela não é a Regina, mãe, vó, 100% do tempo. Sim. E eu sou pessoa, sou uma mulher, eu tenho as minhas questões, né? Como eu estava brincando hoje, sessentona, menopausa e etc e tal. Então a gente tem que lidar com tudo isso. Sim. Mas a gente tem que planejar. Você vai fazer uma viagem, por exemplo. O meu sonho é conhecer Bonito, no Mato Grosso. Eu gostaria de conhecer mesmo. Mas assim, eu não tenho carro. Quanto custa para a passagem de ônibus? Dá para ir de ônibus? Dá para ir de avião? Aí você planeja. Orçamento. Aí faz o orçamento. Eu não consigo ir agora, mas quem sabe daqui 6 meses se eu guardar um pouquinho aqui, economizar um cafezinho. Então, isso é planejamento. Isso é planejamento. Quanto eu tenho que guardar por mês para chegar, né? Ó, na caixinha da nossa amiga tá ali, ó. Nossa, entendeu? Deus. Isso é planejamento. Isso é um planejamento muito, como se diz, organizado. Então, tudo é possível. E essa forma, e isso é uma coisa que eu tento passar muito para os nossos colaboradores, né? Eu sempre tento levar uma palestra, um curso, algo, para agregar isso para a vida deles, né? Esses tempos atrás mesmo, por exemplo, a gente levou lá para eles pessoas que davam dicas de como você pode ter a tua casa própria, como que você pode conseguir um financiamento, o que você legal. Precisa. Por quê? Porque quando a gente fez uma enquete do sonho dos nossos colaboradores, das 3 unidades, e a gente viu que a maior parte do sonho de todos eles era casa própria. A maior parte, assim, 70% ali era esse na enquete. Ter o cantinho para não precisar pagar aluguel. Meu pai falava, pregar um prego ali e saber que é seu, que não precisa dar satisfação. Então, e daí, quando a gente olhou para ele, falou, vamos trazer então isso para eles. Então, para quê? Para que eles possam planejar, que às vezes eles não têm, eles pagam lá 1.000 e pouco de aluguel, mas se você guardar você consegue dar entrada em 5 anos, você vai conseguir dar entrada e você vai conseguir pagar a mensalidade da tua casa própria, que vai ser o quê? 300, 400, 500 reais a mais que isso? E o que eu vou fazer para ganhar esse a mais? Então, a gente levou
uma palestra sobre isso para eles, entendeu? Para quê? Para que as pessoas possam enxergar que tudo é possível quando há planejamento. Sim. E esse apoio que a empresa deu aí pro colaborador é muito importante, né, Silvia? Porque realmente, às vezes ele está no dia a dia, tem a família e tudo mais, não tem tempo para ir lá num banco perguntar ou para ir numa consultoria financeira, algo assim. Como que funciona? Como que eu posso até de pesquisar ali no Google hoje, né? Como é que inteligência artificial já te dá até o contrato ali, como é que faz as taxas de juros. Mas é importante mesmo você dar esse suporte para eles, né? De estar oferecendo essa visão, né? É uma visão que muitas vezes eles acabam não tendo ali, né? E assim, a gente está falando de planejamento, né? Então, você planeja, e deu tudo certo. Sai tudo igual tá ali no papel, só que não, né? Não, muitas vezes não. E aí, como é que a gente faz daí, quando acontece a realidade nua e crua, né? De dar algo errado? Tem que se descabelar e largar tudo pro lado. Como é que a gente faz, Silvia? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que quando algo dar errado, a primeira coisa é a aceitação. Mas muitas vezes deu errado porque você talvez fez de uma forma que não era para ser daquela forma. Então vamos tentar fazer de uma forma diferente, vamos mudar o projeto, vamos fazer o projeto era um pouco audacioso demais, vamos começar com menos, vamos fazer uma coisa diferente. Né? Aquela coisa assim, eu quero ter uma panificadora. Pô, mas no momento eu não consigo ter uma panificadora, então vamos começar a vender pão de casa em casa? Claro, com certeza. Né? Então eu acho que porque com certeza ao longo dos anos muita coisa deu errado. Muita coisa. Só para você ter ideia, nós temos a Marina hoje, né? Sabe quantos anos a Marina levou para sair do papel? Nem imagino. 11 anos. Olha só. 11 anos foi. Então é aquela coisa assim, mas saiu. Ela está lá hoje, ela era concreta, mas não era o momento. Né? Então teve que acontecer algumas coisas. Então, às vezes a gente engaveta aquilo naquele momento. Primeiro obstáculo também. Daqui a pouco você retoma de novo. Sim. Você faz um pouquinho, caminha mais um pouquinho, daqui a pouco você pega de novo. E aí vai ter o momento certo, né? Então, é não desistir com a primeira dificuldade que surge, né? Eu acredito muito, assim, que o planejamento as pessoas fazem, nem que seja só na tua cabeça, às vezes, né? Mas ela também não para revisar aquilo que ela planejou. E às vezes... tá lá, vamos tocando e tal, e a cabeça da gente, às vezes, ela nos engana. E aí você fala assim, não, mas espera lá, eu ia comprar tal coisa, eu ia fazer aquilo, não era isso, era... Então, se você também levar a sério esse planejamento, sempre estar revisando, e escrevendo olhando os exemplos, buscando esse feedback de outras pessoas, né? Isso também, não vou dizer que vai te evitar de acontecer desvios, que o rio vai correndo aqui, mas daqui a pouco, né? Sim, com certeza. Mas pode te auxiliar. Então, quando acontece um obstáculo, as pessoas desistem, às vezes é necessário até você engavetar aquilo. Sim. Se você fizer uma análise fria, não é fácil. Sim. Poxa, acho que não vai ser viável mesmo. É melhor eu parar por aqui, de repente o tombo vai ser menor, ou não era bem isso, e bola pra frente. Exatamente. Aceitação. Aceitação. É aceitar que aquilo não era naquele momento, ou realmente, às vezes, até... Tá, ok, eu planejei, mas veio várias vertentes que então, eu tenho muito essa questão da intuição, que você falou no começo, eu sigo muito a minha intuição, eu sou muito intuitiva, procuro sempre silenciar para olhar para minhas intuições, e às vezes eu começo a tentar em algo que eu tenho certeza que vai dar certo, e começa a dar muita coisa errada. Daí eu paro e falei, se tá dando muita coisa errada, eu acho que porque não é para ser. Então eu acho que é melhor eu engavetar nesse momento.
Porque não é para ser nesse momento. Então, é essa sabedoria, talvez, né, que a gente precisa eu acho que além entender. de sabedoria, talvez seja um pouco de humildade da gente também, né? Muitas vezes a gente é muito ambicioso, quer dar o passo maior que a perna, ou não quer reconhecer que errou, sempre a culpa é do outro. E aí, realmente acontecem coisas na vida da gente, até grupos, né? Às vezes acontece quando a gente está participando de um grupo, de uma associação, de uma entidade, ou até de uma empresa, uma parceria, de repente a coisa começa, como você falou, tem os sinais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, opa, pera lá, né? Então, essa tomada de decisão, muitas vezes, baseada na intuição, baseada nos fatos, baseada nessa revisão do planejamento, é muito importante. Né? E a gente ter essa humildade de recuar. Então, você falou, olha só, uma empresa como Vila Real, esperar 11 anos para implementar um projeto, de repente se implementa lá há 5 anos atrás, talvez não tivesse dado tão certo como deu. Exatamente. Então foi com o pé no chão mesmo. Sim. Você vê, ó, uma empresa como essa, esperar, recuar, saber, né, perceber as coisas, olha que legal. Então, é um exemplo que a gente pode levar aí para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Que tem sonhos, que quer empreender, ou que está aí, fui demitido do meu emprego, e agora? Agora vai buscar coisas, vai levar o currículo, vai estudar, vai fazer um curso, hoje tem curso de graça. Tem, né? vários. E planejar aquilo que você realmente quer ser. Então, às vezes a gente fala assim, poxa vida, acho que eu não tenho jeito para isso. Quando eu fui fazer faculdade, né, fiz contabilidade. E lá no último período, nós tínhamos os seminários de apresentação de trabalhos e tudo mais. E o meu grupo sempre me escolhia para apresentar e eu ia para apresentar. Aí teve um professor de Bandeirantes, ele chegou para mim e falou assim, no final, ele falou, olha, já pensou em dar aula? Eu falei, não, minha mãe queria que eu fizesse magistério e eu não quis fazer magistério, porque acho que eu não tenho tino para dar aula. Ele falou, não, mas magistério não é só dar aula para criança. Ele falou para mim. E eu acho que você poderia sim dar aula. E eu acreditei naquilo que ele falou para mim. Comecei a pensar, acho que eu... Peguei o diploma, me inscrevi no estado para pegar aquelas aulas, contratos temporários, né? E peguei disciplina, nunca tinha dado aula. Apresentava os trabalhos na escola. Eu falei, mas é quase a mesma coisa, eu vou encarar. Então, às vezes uma pessoa chega para você e te dá um empurrão. Um empurrão, né? Um empurrão que a gente precisa. Um empurrão que você precisa. E às vezes eu tenho conversado, foi uma conversa que eu tive recentemente com alguém, não lembro bem, que a gente falou muito sobre isso. Que muitas vezes a gente não se conhece o suficiente, ou a gente se menospreza as nossas capacidades. E as pessoas que estão, e às vezes até pessoas estranhas, elas olham pra gente, elas enxergam determinadas comportamento, nossa personalidade, e dá aquilo assim de uma forma tão assim que a gente fala, nossa, realmente eu sou assim e nunca havia percebido. E como isso é importante. A gente entender que as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes pode ser o instrumento que a gente precisa para dar aquele empurrão lá. É aquele empurrãozinho, né, que estava faltando para você ter uma iniciativa, né? Sim. Então, é o que a gente estava falando. Esse empurrão, muitas vezes, você fala, poxa, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Mas, como você falou, eu saí, eu arrisquei também. Então, eu vejo que as pessoas que querem empreender, muitas vezes, ela tem um perfil mais, como se diz, de arriscar, de querer fazer, de correr atrás, né? É mais impulsivo, né? Então, sim. Mas isso também precisa ser... Sim. Tem hora que você... É pé no chão. Tem que ter o pé no chão. É o pé no chão, você precisa ter o pé no chão. Então, empreender é justamente isso, é você realmente olhar, estudar, né? Então, você colocou exatamente, Silvia, a sua carreira, a sua história de vida, ela remete todas essas fases realmente do planejamento, sim. De como você superar os desafios, que é o tema de hoje, né?
da série do nosso podcast, a gente vai trazer que é possível você empreender, mas que tem muito desafio. Muitos, né? Inúmeros. E você precisa ter coragem para poder estar lá se desafiando. Se desafiando. Então, a grande pergunta é essa mesmo, com base em tudo que você viveu, né? Como nós estamos falando aqui, esse exemplo para as pessoas que querem empreender, e empreender, como nós já falamos, não é só você ter uma empresa, se você empreende aí onde você está trabalhando, na tua escola, você se destaca. Toda pessoa que busca, que tem essa força de vontade, que não fica parado, que não fica acomodado, que busca conhecimento, ela se destaca. Sim. E agregado a essa questão, né, Silvia, que a gente colocou, né, ter essa humildade, ter esse cuidado com as pessoas, como a gente falou, né, no começo sobre você, que você é essa pessoa muito caridosa, comunicativa, né, que pensa no outro, que gosta de gente. Empatia, exatamente. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa gostar de gente, a gente precisa gostar de pessoas, fazer com que, por exemplo, ali no hotel, eu gosto, nas empresas que eu estou, o que é a maior satisfação? É você pegar um funcionário que você vê que ele tem capacidade e desenvolver ele, e daqui a pouco você vê que aquele funcionário está gerente. Daqui a pouco aquele funcionário se tornou um maître, um garçom que se torna um maître. Então, você desenvolver aquilo na pessoa. Então, você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de ver o bem, de fazer, pô, que legal aquela pessoa ter a ascensão. Então, acho que isso é o propósito. É o propósito, né? Na verdade. Fazer a diferença na vida das pessoas, às vezes com pouco, né? Com só um bom dia, com um elogio. Né? Através do trabalho, né? Eu sempre falo, o trabalho, ele é o meio. Do exemplo. Ele é o meio da gente poder ter essas realizações, esse propósito. Então, gente, acho que é isso. Eu fico muito honrada, Silvia, mesmo, de estar com você aqui, para a gente trocar essas ideias, para a gente poder levar essa mensagem para as pessoas, que o objetivo do nosso podcast é justamente esse, é auxiliar, é levar uma informação, é levar um exemplo, e você é um exemplo maravilhoso, como eu falei, né? Nossa, e a gente fica muito grato mesmo de ter você, de ver essa pessoa corajosa, né? De transformar o sonho em um projeto maravilhoso, né? De se destacar hoje na nossa sociedade, de ser uma das poucas mulheres à frente da associação empresarial, né? É verdade, que o voluntariado é outra, como fala, acaba ficando na veia também, isso, né? Algo que eu amo de paixão também. E agora está representando São Francisco do Sul na FACISC, na FACISC, né? Agora é estadual, a nível estadual. Olha só, gente. Estou como diretora financeira da FACISC. A gente brinca, é a mulher do dinheiro da FACISC, mas não é bem assim. Né? Mas é um orgulho realmente poder estar ali. Então, agradeço mais uma vez, né? E para você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Já pensou em contar a sua história como a Silvia, né? Tão gentilmente esteve aqui hoje, e divulgar também a sua marca, compartilhar a sua visão de mundo com outras pessoas? Então, isso faz a diferença na vida de alguém. Você pode procurar, então, o Estúdio Mexus, Silvia. Nós oferecemos, né, esse serviço com uma equipe profissional pronta para auxiliar as empresas ou pessoas, né, que querem trazer o seu conteúdo e levar uma história que transforme a vida das pessoas. Então, entre em contato conosco, com a equipe da Mexus, pelo Instagram ou WhatsApp. E vamos lá, né, Silvia, tirar do papel o projeto, né, e divulgar. Hoje a rede social, ela dá essa oportunidade. Eu quero parabenizar, Regina, o local, parabenizar esse espaço maravilhoso que vocês criaram. Olha, estão todas de parabéns. Uma empresa também criada por mulheres, né? Então a gente fica super orgulhosa e a gente vê aqui o quanto de planejamento também que houve
para a ascensão dessa empresa, né? Então, sim. isso que eu acho que é o satisfatório. E isso a gente viu muito diante do quê? Do associativismo, né? Porque foi através do associativismo que nós nos conectamos, Sim. né? Todas nós acabamos tendo uma conexão muito grande por ali. E uma apoiando a outra. Exatamente. Então, aí é quando a gente vê todo mundo se desenvolvendo e chegando e se profissionalizando e cada vez com um potencial maior. Olha, a gente fica muito feliz mesmo. Então é isso. Você que tem uma história aí que possa ser contada, como a da Silvia, vem para cá. O Mexus Podcast está à sua disposição e o trabalho da publicidade também, como equipe de apoio, serviço, como disse a Silvia, profissional. Vem para cá conosco. Muito obrigada. Obrigada.